Real, você vai ficar... Olá, hoje é dia 6 de fevereiro de 2019, uma quarta-feira. Estamos iniciando mais uma edição do programa Hora da Notícia, que vai ao ar agora nas ondas da Rádio Assunção Cearense de Fortaleza. Luciano Clever. Renato Abreu. 6h35, voltamos com o Luciano Clever. Luciano, bom dia, Luciano. Qual a última do General Mourão, segundo o Olavo de Carvalho? Loucão, General Loucão. Não, o general agora defendeu o governo. Bom dia, André Capiberibe, bom dia, Renato Abreu, bom dia, Paramuti, bom dia aos nossos queridos ouvintes, essa legião de ouvintes da Rádio Assunção. Quero iniciar agradecendo a quem fez ontem o partilhamento do nosso vídeo, como o Francisco Alexandre, a Francisquinha Cunha, Moura Martins, a Gonçalinha Alves, o Henrique Costa, Márcio Borges, Carlos Rafael, lá de Morrinhos, Fábio Taja, nosso colega jornalista, e o Olavo Souza. Um bom dia também para o Joé de Paiva, para o nosso querido Michel Mendonça, povo que já está aqui, Expedito Boto, lá de Sobral, meu querido Boto Soares, o Antônio Ferreira, e muito mais gente que entrou aqui, o Facebook já subiu, não deu para ver, Edmar Cordeiro, Antônio Ferreira. Antes de falar do Mourão, notícia nova, eu acho que vocês não deram ainda, quentíssima. Por favor. Cai o primeiro-ministro do Bolsonaro, né? Um mês de governo. Cai o primeiro-ministro, o ministro de Turismo, indicado pelo PSL. Vamos pesquisar, e acabei de ouvir aqui a chamada. Ele estava sendo acusado, foi a Folha de São Paulo que trouxe essa matéria. Sobre essa matéria, o Moro tinha sido questionado e ele deu uma ótima resposta. Ele disse, acabou o tempo do ministro da Justiça trabalhar como advogado de ministros. Então, se ele tiver que pagar alguma coisa, pague lá. O Mourão já havia também questionado sobre isso. O Mourão tem dito, olha, se verdadeira, é muito grave o que ele fez. A denúncia contra ele é que ele tinha usado o dinheiro do fundo partidário e distribuiu com amigos seus. Geralmente é assim mesmo, né? Só que teve mais coisa. Ele é do PSL, recebeu esse dinheiro do fundo partidário e o fundo diz lá que ele tem que mandar, tem um percentual para ajustar, botar para mulheres, né? Que é a candidatura feminina. Tem uma lei dizendo isso, tem um percentual que os partidos têm que incentivar. Ele deu, e para quem, algumas 4 mulheres lá, essas mulheres que receberam mais dinheiro, não chegaram a tirar 2.000 votos, né? Então a Folha faz aí uma... Se bem que não é isso, não. A Dilma Rousseff foi quem mais recebeu dinheiro em toda a campanha e também não se elegeu. Não teve só esses 2.000 votos. Vá lá. Aí há um questionamento, que muitas das despesas dessas candidatas que receberam foram feitas por empresas, por assessores do gabinete do deputado. Ele é deputado. Então, hoje, ele está voltando para a Câmara dos Deputados. Então, foi exonerado pelo governo... Marcelo Álvaro Antônio. Pronto, esse ele, rapaz. durante a campanha, usou laranjas para se apropriar da cota feminina, né, do fundo eleitoral. O Bolsonaro assinou o decreto exonerando ele, publicado ontem, assinado pelo Bolsonaro e pelo ministro Sérgio Moro. Tá certo. É um caso muito grave e o ex-ministro se explica. Não é condenar. Olha, você sai do governo, o governo não pode ser contaminado com isso daí, ele está no governo, né? Diferente lá do filho do Bolsonaro, do Flávio, que é uma coisa fora do governo e fora de Brasília, né? Então, o deputado volta agora para a Câmara dos Deputados e vai se defender. Ele já deu umas explicações, disse que isso é perseguição política, que se explique. Qualquer coisa ele volta. E até aquela coisa, né? Como o Itamar Franco fez isso, né? Então, você sai, tira o governo do alvo, né? Nesse momento principalmente crucial, e depois, se você não volta. E é uma vaga ali do partido, né? Não foi uma escolha do Bolsonaro, o ministro, né? Se bem que assim, ele não pode também ficar, não é comigo. É com ele, e é tanto que o Brasil deu um recado que vive um novo tempo. E esse recado deu o juiz Sérgio Moro, anteontem, segunda-feira, na proposta dele, que quer acabar, que quer criminalizar esse negócio de rachadinha. Que, inclusive, o filho do presidente pode ter cometido. Suspeito. Que aqui em todos os parlamentos acontece. Tem que criminalizar mesmo. A suspeita é mais forte por isso, porque é muito comum a prática, né? Bom dia para o Antônio Ferreira, para o Paulo Roberto Soares, doutor Ladislau, bom dia a todos nós aqui, o Valdo Alves também mandando bom dia, e o Márcio Borges de Castro, a caminho da escola dos meus filhos, Nuno e Gonçalo, todos ouvindo o programa. Olha a moçada, né? Querendo tirar a casquinha. Gregório Borges também, bom dia. O Valdo, a Jânia Zeredo, sem graça amanheceu o dia sem vocês. Bom dia.
José Sérgio Araújo, bom dia, caiu o primeiro-ministro de Bolsonaro do turismo. Acabamos de dar. E caiu e muito correta a decisão do presidente. Agora, a Gleisi Hoffmann querer tirar a casquinha dizendo que a turma do Bolsonaro está ficando bem sujinha. Suja é a senhora. Aliás, a senhora é delatada na Odebrecht, com recebimento de propina. E a senhora ganhou de presente... Um processo já bem encaminhado. E a senhora ganhou de presente a presidência do PT, o partido do Trambique, ou dos trambiqueiros. Então, Gleisi Hoffmann, se cale, porque você não tem moral para falar disso. O presidente fez o correto. O que ele tem que fazer? Exonera. Mas sabe por que ela faz? Sabe por que ela faz? Que um camarada brilhante, como você, entra no jogo dela e divulga. Não estou divulgando, não, estou acreditando. Deixa cair no ostracismo. Deixa cair no ostracismo. Não, o Haddad também correu para o Twitter, né, para dizer que quem esperava um plano real no Moro, né, tá vendo aí, tem que estar preocupado, porque vai punir os pobres. Engraçado. Punir os pobres? Porque preto e pobre, né? Não é esse o discurso. E eu vim me lembrando aqui, Renato, ouvindo o seu, que nesse negócio da reforma da Previdência, eu tenho um amigo que é auditor fiscal da Receita. É um dos caras que mais bradam contra a reforma da Previdência e o que também defende essa falácia que não há problema, não há déficit, né? Na verdade, é uma cegueira propositada, né? Então, ele é uma casta, com todo respeito e carinho, eu gosto dele, mas é uma casta. Sem dúvida, é nosso amigo até em comum. É, nosso amigo em comum. Um cara da maior dignidade, do maior caráter. Eu gosto muito dele. Mas quando... Completamente equivocado. É o pessoal, a defesa do pessoal. E o que eu vejo nesse povo, Renato, como você disse, toda vida assim, o pobre. Não, na verdade, vocês querem proteger o privilégio de vocês. E é assim que eu vejo o Cacai, né? O Cacai, que é advogado de ricos, de poderosos. E quando ele se insurge contra o pacote do Moro, é dizer, agora o pobre da periferia vai pagar. O pobre da periferia já paga faz muito tempo. Na verdade, essa lei pode até que venha ajudar o pobre, que é massacrado tanto pelo Estado quanto pelo crime organizado, que não tem direito nenhum. As pessoas que você defende, Cacai, essas sim têm privilégios do poder econômico e privilégios do Estado, e podem contar com pessoas do seu talento para defendê-las até a última instância. E eu vejo agora também o senhor Lewandowski em artigo dizendo que essas reformas do Moro aí pode ser inconstitucional, e ele vai usar sua caneta. Olha, o cara já, o ativismo judiciário, né? Alguém aqui tem que provocar o judiciário, não você, Lewandowski. Porque você é um péssimo exemplo. O que você fez lá com a Dilma, rasgando a Constituição, no conluio com Calheiros, naquela época, para salvar Dilma, para tentar trazê-la, e o povo de Minas disse que não faz isso. Então você não pode, você não tem a menor moral. Mesmo porque você é um ativista fora da Constituição. Como é que você faz ou dá uma liminar e proíbe privatizar? Você dá uma liminar e diz que o governo mexe no executivo. O senhor é do judiciário. O executivo é para executar e fazer as leis para administrar. O Lewandowski chega e faz uma liminar e diz que não pode a Embraer, não pode privatizar a Embraer. Faz outra e diz que não pode deixar de dar reajuste. Então, se eu digo de onde é que vai tirar o dinheiro, que o dinheiro é nosso para poder pagar esse pessoal. Pois bem, aí, me exaltando aqui um pouco, você está falando do Mourão. O Mourão, primeiro assim, ele pegou umas pancadas fortes do grande Olavo de Carvalho, porque essa idiotice, esse preconceito estúpido contra quem não tem diploma. Então, o Mourão, André disse que é um cara, a gente viu aqui, ele tem tutano, né? Leu alguma coisa, né? Sabe falar, sabe articular, pensa, é poliglota, mas não pode, exatamente por isso, ter um preconceito academicista, porque se ele quer ter um preconceito academicista contra o Olavo de Carvalho, leia os livros de Olavo de Carvalho. Eu talvez não seja tão douto contra o Mourão, já li um livro, já li muita coisa do Olavo de Carvalho, agora estou lendo os livros, né, que são coisas sistematizadas. Li um e estou lendo agora O Jardim das Aflições, em que ele faz uma crítica a Epicuro. É uma coisa aprofundada. Eu tenho certeza que o Mourão deve também conhecer algo sobre isso daí. Leia primeiro esse livro, para você dizer que não conhece o Mourão, não lê os livros dele, aí não conhece o Olavo. O Olavo veio de lá para cá e disse, você é um charlatão, que você não pode criticar um livro sem ter lido, né? Então, realmente, isso é charlatanice. Isso, sim, é pouco acadêmico. Mas ontem, como o Renato já disse, acho que o Mourão, alguém puxou-lhe as orelhas, né? Ele estava simpático, como sempre, na saída da reunião ministerial que ele presidiu.
Ontem ele falou... jogou no time, né? Jogou no time. Deixa eu só dar um abraço carinhoso para o Saldanha, acabou de trazer uma água para mim, estava precisando mesmo. Bem-vindo, Saldanha, bom dia. Chegou atrasado, mas você trouxe uma água para mim. Grande Saldanha. Então, ontem ele disse, olha, tá aí, tem controvérsias sobre essa reforma. Aquilo que foi divulgado para o Estadão não é a versão definitiva. Eu tenho impressão, desconfio que até o governo fica lançando, a gente até discutiu isso aqui, algumas mais duras, para depois negociar. Não é exatamente aquilo que pensa, e cabe ao ministro Paulo Guedes convencer o presidente da República da assertividade, né, da certeza que ele tem, das suas convicções que ele tem sobre a reforma. E o Guedes ontem foi um dia muito bom dos ministros. O Moro estava muito bem, o Guedes muito bem na defesa, e deixou isso muito claro. Olha, existem hoje 46 milhões de pessoas no Brasil que não contribuem para a Previdência e vão se aposentar. Quem vai pagar essa conta, né? Isso não tem como, é impagável. Então, a gente não pode... vai ser uma coisa difícil, dura, amarga, mas nós não podemos fugir desse desafio. E o Mourão disse muito claramente, olha, a palavra final é do Moro. Afinal, ele é que foi eleito. Gostei muito dessa frase. Não, foi o Mourão dizendo. O Mourão disse a palavra do Bolsonaro. Do Bolsonaro, perdão. Que ele que foi eleito. Claro. Exatamente. Ele jogou no time ontem. Agora, olha o que eu gostei muito hoje do editorial do jornal Globo, do Rio de Janeiro, que ontem aplaudiu, contrariamente ao que fez o seu ministro Lewandowski, que joga contra o Brasil. O editorial do Globo aplaudiu ontem o pacote do Sérgio Moro, e um trecho do editorial do jornal Globo, abre aspas, se é prática política desejável cumprir o prometido em campanha, o governo Jair Bolsonaro deu um passo certo com a apresentação anteontem do conjunto de propostas do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para o combate à corrupção, à violência e ao crime organizado. Portanto, também como forma de reduzir a epidemia de homicídios que acomete o país. Trata-se, diz aqui o jornal Globo, do mais incisivo e certeiro pacote de que se tem notícia na área de segurança pública e no enfrentamento da corrupção. Fecha aspas, eu assino embaixo, subscrevo o editorial do jornal Globo, do Rio de Janeiro. Muito legal. Aliás, o Josias também tocou nesse assunto. Porque se é uma coisa que você não pode... Assim como o Trump, né? O que é que o Bolsonaro está fazendo? Cumprindo exatamente aquilo que ele prometeu na campanha. Esse pacote do Moro estava tudo na campanha do Bolsonaro. Defendeu os soldados, né? Que alguns idiotas estão dizendo que é licença para matar. Numa polícia que já mata tanto. Um dos idiotas, né, letrados é o Reinaldo Azevedo. Puxa, ele é o seguinte, ele sabe que tem coisas boas. Aí ele esconde as boas, ele faz o contrário do Recupero, né? O Recupero dizia que escondia as ruins e mostrava as boas. O Reinaldo está fazendo o inverso do Recupero. Ele esconde as coisas boas para enaltecer as coisas que, na visão dele, não é para ser assim, são ruins, né? Agora, falar nisso... Fato é que você tem que fazer dos fatos. Tem que falar a verdade. A gente então, assim, só terminando. O que o Bolsonaro está fazendo, o Bolsonaro não fez aquilo que a Dilma fez. Que dizia uma coisa e logo depois de eleito, nem tomou posse no segundo mandato, porque ela já estava no mandato anterior, fez tudo aquilo que ela criticava, dizendo que quem iria fazer era o Aécio. Cometeu um estelionato eleitoral imediatamente após eleita. O Bolsonaro está fazendo exatamente o contrário, cumprindo aquilo que ele prometeu em campanha. Está entregando a promessa. E vai ter que fazer o que prometeu. Abraçando aqui o deputado Acris Sena. Deputado Acris na escuta? Está na escuta. E ele mandou aqui uma foto dizendo aqui que já bem cedinho na Assembleia, já para se inscrever para falar. Hoje é a primeira sessão ordinária. Ele ao lado do Heitor Ferro, que também acorda cedo, também nos ouve aqui, como também nos ouve o deputado Fernando Uno. O Acris vai falar como deputado ou como líder? Não, no líder não saiu ainda não. Ele é deputado. Hoje ele é deputado, amanhã ele pode ser deputado e líder. Pode. Hoje ele é deputado. Mas amanhã ele pode ser deputado e líder. líder. E líder, pode. Se for anunciado pelo... Tá bom. Aliás, um bom nome, né? Guerreiro Chaves está ouvindo também o programa. E o Gilberto Lourim manda aqui uma mensagem. Pois é. Sim, mas a respeito da polícia, e não tem programa mais defensor da polícia e dos policiais do que esse programa, mas sou forçado a registrar que cena lamentável, que se aquele cidadão realmente tiver cometido os excessos que a filmagem dão a entender que ele cometeu, que pague. Não pode um policial militar chicotear uma mulher.
aqui no Ceará. Agora Não pode. tem que apurar direitinho também o que, é que a mulher Não pode fez. chicotear também os homens, não. Tá? Olha, Não, nem Pode mulher nem ninguém, homem, tem mulher. mas por mulher mais covardia ainda. É Sei. uma mais covardia. Não Tem pode. mulher aí, menino, que dá na cara do homem e chega e derruba. Isso acontecendo, um camarada desse nada qualifica a Polícia Militar do Estado do Ceará. 6h49. Luciano, você hoje trouxe aqui um assunto Sim, que eu não tinha visto, olha aqui a Paulinha. mas olha, aí eu dei aqui. olha aqui a Eu Paulinha. dei aqui. A Paulinha disse que vai continuar. Paulinha, A rapaz. Paulinha disse que vai. Ó, vou Paulinha, lembra logo quem é Paulinha. porque ela é Vou desconhecida, continuar vestindo o que eu quero, diz deputada. Ela ficou ilustre pelo decote que ela Essa usou na deputada, bolsa. ela vai baldear a sessão, porque ninguém vai ficar olhando mais para a sessão, vai ficar olhando para ela. Aí Ela tá fizeram uma enquete, Ah, e tem aqui uma leitora aqui Tira, do Paulinha. blog da UOL, que diz que a Paulinha não é deputada, que a Paulinha é deputada. 6h49. Mas, ô, Luciano, Se tirar o dedo da palavra deputada aí. Luciano, você trouxe aqui um assunto que eu não tinha visto, nem eu nem o André, e você, como lê todo dia os maiores jornais, e você tem no seu computador o acesso, você assina, e você trouxe um assunto muito grave que eu não sabia, né, que o Papa, e isso já foi admitido pelo Observatório Romano, admitiu que num determinado convento, que o Papa não disse aonde, freiras foram abusadas por padres e por bispos, e que eram mais graves, escravizadas e até estupradas. Eu procurei aqui uma matéria, e eu estou aqui com a matéria da Reuters, assinada pelo jornalista Steve Pagani, na Cidade do Vaticano, uma matéria estarrecedora sobre esse caso gravíssimo que suja mais ainda a minha igreja, a Igreja Católica. É chato, assim, porque Chato. nos últimos dias se falava muito dos padres homossexuais, porque a maioria desses padres pedófilos, no fundo, porque como tem essa coisa, cuidado com a homofobia, mas nós não podemos brigar com os fatos. Na verdade, a maioria dos casos de acusações de pedofilia são geralmente praticados por padres homossexuais que assediam garotos. O mais grave, Luciano, é que a matéria da Reuters, do jornalista Steve Pagani, não se circunscreve apenas na fala do Papa. Não, porque diz que a violência sexual de missionários e padres contra freiras atinge 23 países, incluindo o Brasil. Deixa eu dar um bom dia para o Fidelis. Vamos nos ater agora sobre isso. Tá? Mas vai lá um bom dia, senão foge daqui o Fidelis Veloso, a Fátima Johnson lá no Jordão, a Verônica Filizola, Carlos Henrique Fernandes de Souza, o Grijalva Costa lá de Ubajara, Moacir Pontes do Meireles, a Josefa Dias, o Henrique Costa, o Luiz Araújo, a Lulu Araújo Mesquita. Bom dia, Lulu. Descobriu agora o nosso programa, está assistindo, né? Edmar Cordeiro dizendo que o André agora fala muito do Olavo de Carvalho, né? Dizia que não conhecia. Mas virou fã, virou Olavete agora o nosso querido. Gostava não, chamava de velho da boca suja. Não, mas é um velho da boca suja. Agora eu admiro o conteúdo. A diligência dele realmente ele tem um conhecimento. Ele tem uma bagagem intelectual, tem. Pois bem, o que aconteceu? O padre viajou agora, no avião, ele sempre costuma dar aquelas entrevistas, e um jornalista lá perguntou sobre um artigo que tinha saído no Observatório Romano, é um veículo, um jornal do próprio Vaticano, que tratava disso. Aí ele disse, esse Papa não tem papas na língua, né? Então ele contou uma história de que, olha, havia uma ordem, olha só, a gravidade do que o Papa está dizendo, que o Renato falou convento, mas na verdade uma ordem tem vários conventos e às vezes espalhados pelo mundo. Então havia uma ordem religiosa, o Papa não disse o nome, e até contou a história que Ratzinger, então, antes de ser Papa, entrou para investigar essa ordem e foi impedido, né? Forças poderosas da Igreja impediram. Então, quando ele se torna Papa, Bento XVI, ele reabre essa investigação e acabou fechando, porque estava fazendo já parte da ordem. Olha só, porque a ordem é um carisma, né? Geralmente é um carisma. A matéria da Reuters dá o nome da ordem. Né? Então, tem a ordem dos franciscanos, para explicar para quem não entende o que é a ordem, né? Então, uma ordem de freiras ou de frades, geralmente, né? De irmãos, é uma irmandade, mas geralmente de religiosos. Então, essa congregação feminina estava sendo usada por bispos e padres, né? E já fazendo como se fizesse parte da ordem. Olha o absurdo, olha o desvio
dentro da igreja, o absurdo dos absurdos, como se já fizesse parte da congregação esses atos libidinosos. E até contra, como disse o Renato, porque uma coisa é dentro da igreja, que já é um absurdo, com o consentimento das irmãs. Então, se já faz parte da ordem, ela entra ali porque ela concorda com aquilo dali. Mas havia também estupros. Então, os padres faziam sexo não consentido. E obrigando as com freiras religiosas a fazerem abortos. E aí, quando engravidavam, obviamente, para evitar o escândalo, tinham que abortar, tinham que matar. Olha só a quantidade de crimes que esses pretensos, que não podem ser ditos religiosos, na verdade, é o contrário, são demônios que agem dentro da igreja contra a igreja. O grande padre Sadoc de Araújo, numa entrevista há muito tempo, para mim, foi dito para mim, no Jornal Expresso do Norte, ele dizia que havia, é o outro lado agora, né? Que havia um comando, um propósito de homossexuais, de invadir sorrateiramente a igreja, de colocar lá o demônio agindo dentro da igreja. Para acabar com a igreja, para demolir por dentro, igual aconteceu lá na barragem de Brumadinho, né? Porque por dentro aquilo ali foi minando e acabou acontecendo. A tentativa de minar por dentro a igreja. É como se o demônio, como diz as escrituras, né, tentasse se infiltrar nas igrejas com essas práticas, né? Como você bem disse, há muito tempo já está dentro das igrejas. E a gente fala aqui da igreja católica porque está sendo agora transparente. Durante muito tempo a igreja foi um véu sobre essas coisas. O Papa está trazendo luz. Está dizendo que está investigando, não disse qual era a ordem, mas você já leu outras matérias Reuters, e já dá mais informações. Olha, essa matéria da Reuters, o jornalista Steve Pagani, direto da cidade do Vaticano. Essa matéria é estarrecedora, prestem atenção. O Vaticano admitiu ontem a validade de um relatório segundo o qual alguns missionários e padres obrigam freiras a fazer sexo com eles, chegando em alguns casos a cometer estupro e forçar as vítimas a fazerem abortos. Segundo o relatório citado pelo jornal romano La Repubblica, algumas freiras são forçadas a tomar pílulas anticoncepcionais. Segundo o Vaticano, o problema se restringe a determinada área geográfica, mas o relatório cita casos ocorridos em 23 países, incluindo o Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Índia, Irlanda e Itália. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, não quis se pronunciar sobre a denúncia. Foi procurado pelo jornalista, mas não quis falar. A agência de notícias sobre missionários, a MISNA, condenou os abusos, mas lembrou que os missionários frequentemente trabalham nos limites do que o ser humano é capaz de suportar, querendo justificar. O Vaticano divulgou uma nota sobre o assunto, diz a nota do Vaticano, abre aspas. Com relação às notícias sobre abusos sexuais cometidos contra freiras por padres e missionários, o porta-voz-chefe do Vaticano, Monsenhor Joaquim Navarro Valls, fez o seguinte anúncio, abre aspas, o problema é conhecido e é restrito a determinada área geográfica. A Santa Sé está tratando da questão. Foi muito evasivo. Embora o Vaticano não tenha citado a área geográfica em questão, o relatório diz que a maioria dos casos de abuso contra freiras ocorre na África, onde as freiras são identificadas como, abre aspas, mulheres seguras em meio à epidemia de AIDS que devasta o continente. Algumas acusações formuladas no relatório, assinadas com nome e sobrenome, foram levadas ao conhecimento das autoridades da igreja em várias ocasiões ao longo dos anos 1990, segundo um artigo assinado pelo jornalista Marco Politi, correspondente do Jornal da República. A autora do relatório é uma freira e médica, Maura O'Donoghue, que o apresentou ao chefe da congregação da Ordem Sagrada do Vaticano, Cardeal Martinez Somalo, em fevereiro de 95. Somalo ordenou que um grupo de trabalho da congregação estudasse o problema em conjunto com a freira, que era a coordenadora do combate à AIDS do Fundo Católico de Desenvolvimento no Exterior, que tem sede em Londres. A freira Maura O'Donoghue fez referência específica a determinados casos, um dos quais sendo de um padre que forçou uma freira a fazer um aborto. Ela morreu em consequência da cirurgia e o padre rezou missa em sua memória. Com relação à África, o relatório da freira diz, é impossível uma mulher ou um adolescente recusarem pedidos de um homem na África, especialmente se for um homem mais velho e mais ainda, se for um padre. Segundo o relatório, alguns padres na África procuram freiras para manter relações sexuais por medo de contrair AIDS com prostitutas. Há casos em que os padres obrigam as freiras a tomar a pílula
E houve um caso em que 20 freiras de uma mesma comunidade religiosa engravidaram ao mesmo tempo. Uma madre superiora teria sido ignorada continuamente pelo bispo local, quando se queixou de que os padres em sua diocese haviam engravidado 29 freiras. Sem identificar a diocese, o relatório diz que o bispo exonerou a madre superiora. As acusações foram divulgadas pela primeira vez no semanário National Catholic Reporter de Kansas City, nos Estados Unidos, no último dia 16, e pela pequena agência italiana de notícias religiosas, a Gista, que também edita um seminário. Em 98, Mary MacDonald, madre superiora da Congregação das Missionárias da Nossa Senhora da África, apresentou seu relatório sobre abuso sexual e estupros cometidos por sacerdotes e bispos. Segundo o artigo, o Vaticano está acompanhando a situação e assegurando-se de que os bispos tenham conhecimento dos fatos, mas não foram tomadas medidas diretas. Em seu comunicado, o porta-voz do Vaticano disse: estamos trabalhando em duas frentes, treinando pessoal e buscando soluções para casos individuais. Não podemos esquecer, em razão de alguns casos negativos, a fé frequentemente heróica expressa pela grande maioria dos homens e mulheres do clero. A Misna disse o mesmo, queixando-se em comunicado à imprensa que, de modo geral, as pessoas só falam em missionário quando eles morrem, são sequestrados ou cometem erros. E a coisa, Renato, para terminar... Isso é muito grave. Isso é muito grave. Olha o que, o finalzinho aqui. O Jornal da República citou essa freira Mary MacDonald e disse o seguinte: nenhuma inspeção sobre as acusações foi conduzida até hoje pelo Vaticano. Isso é grave. E mais, há freiras que se tornaram financeiramente dependentes de padres, que em troca lhe pedem favores sexuais. E existe uma conspiração de silêncio que agrava o problema. Só poderemos encontrar uma solução para este problema se enfrentarmos juntos, disse a freira. O Papa Francisco, é gravíssimo. O Papa diz assim, ó, eu acho que ainda está acontecendo, porque uma coisa não acaba simplesmente porque nos tornamos cientes. Tem que agir, não é, Papa? Entre os dias 21 e 24, agora, haverá no Vaticano encontro do Papa com os presidentes das conferências episcopais, incluindo a brasileira CNBB, para abordar o abuso sexual dentro da igreja. Aspas do Papa: se rezará, haverá alguns testemunhos e alguma liturgia penitencial para pedir perdão por toda a igreja. Adiantou na segunda passada, destacando a necessidade de catequese sobre o tema aos bispos. Aí diz o Papa: não basta, recebo regularmente pessoas vítimas de abuso. Recordo de uma pessoa 40 anos sem poder rezar. É terrível. Mas não basta se chocar com as coisas. Não. Tem que agir, e agir com rigor, porque isso é um absurdo dos absurdos. É ser uma não igreja. É desviar totalmente o papel do que é uma igreja. E contra é a destruição da igreja, Luciano. Total. É a destruição completa e total. Olha, um padre quebrar o voto de castidade, já não pode. Um padre assumir o homossexualismo sem deixar a ordem, não pode. Um padre obrigar uma freira a ter relações sexuais, isso é grave estupro, isso é banditismo. Mais que isso, ordenar um aborto que a igreja condena. Que padre é esse? Crime contra a vida. É o crime contra que padre é esse? Dos crimes desse que igreja é essa? O Vaticano tem obrigação de apurar e botar para fora. Não tem saída, não. O demônio fez morada na casa de Cristo, infelizmente. A igreja católica, apostólica romana, que é dos apóstolos, que veio dos apóstolos, que é a igreja original, que eu acredito, não vou aqui entrar nessa discussão teológica, mas eu acredito, deixada por Cristo, está dominada por demônios. Que é isso? Isso é o próprio demônio fazendo morada na casa de Cristo. É um absurdo isso. Inclusive, é um absurdo. Inclusive o amigo se dispõe a colaborar, né? Como comentou conosco, que se dispõe a colaborar no que for necessário para... Eu já disse aqui o seguinte, e não é brincadeira, não. A Igreja Católica não pode ficar alimentando esse negócio quando ordena padres homossexuais. Não pode. Não pode. A igreja, quando sabe que o cara tem a inclinação homossexual, não pode ordenar, porque, eu já disse aqui, batina não cura viadagem. Os caras vão ser ordenados padre e não resistem às tentações da carne. Vamos botar... Não dá, meu amigo. Vamos botar... Tem que parar com esse negócio de ordenar padre homossexual. E a gente pode... acabar com isso. A gente pode ir até mais longe. A igreja não pode ter... como tinha uma igreja aqui famosa, uma das maiores de Fortaleza, que tinha um padre que virava chacota, que era um padre cheio de filho. Tinha.
É de Fátima. Pronto, a igreja de Fátima. Pronto. Está viva ainda. Esse padre Xeregata, o que ele fazia? Também, pronto. Chegou ao cume da igreja a anular os batizados e os casamentos que ele fez. O que é que colabora para a imagem da igreja? Tem, por exemplo, padre alcoólatra, hoje em Fortaleza, que cai na chacota popular. O que é que isso colabora? Nada. Tem que ser radical nisso aí. Pois é, a igreja tem que tomar providência. E não basta o Papa ser transparente, que o Luciano tão bem sublinhou a postura do Papa fascista. Não basta isso. Tem que agir com mão de ferro, porque no caso do Chile, o Papa, inclusive, demorou. A Igreja Católica Americana, nos Estados Unidos, está quebrada só de pagar a indenização o padre viado. Foi de esculhambação. A indenização lá é violenta. Teve aquele filme que concorreu ao Vaticano. O Vaticano quase quebra de pagar a indenização. Pagou mais de 5 bilhões de dólares de indenização. Nada colabora. E a respeito, Isso não pode. e a respeito de padres alcoólatras, nada contra, até porque é uma doença, tudo isso. Agora, Que se trate. que se trate. Não fique enchendo a cara em bar. Um padre estuprando uma feira, velho. Pode. O padre mandando fazer um aborto, rapaz. Isso aí é o cúmulo do cúmulo. Isso aí passou de todos os limites aceitáveis. Que é isso? E é um absurdo, onde é que nós chegamos? Meu Deus. Bom dia para a Sandra Piguetti, para o Rubem Brasil, lá no Icó. Sandra Cordeiro, bom dia, meninos. Como é bom acordar ouvindo o melhor programa, Opinião, enquanto cai uma chuva maravilhosa. Que bom ver esse seu ânimo. Espero que você esteja muito bem de saúde, minha querida. Bom dia para o Idalberto Gugel. O dia que abrirem a caixa preta das religiões, vão entender a extensão dos desvairismos que são cometidos. Bom dia, Auriclécio Macedo. O Eufrásio Francisco Luciano, pior do que o Vaticano, só o PT. Esses desmandos vêm desde os primórdios. Aqui é um fã seu, viu? Só pode, viu, Renato? Não, aí não compara também. Aí a gente tem que avacalhar demais o negócio. Outra coisa aqui, nós Olha temos... um ouvinte aqui, você mandou aqui para mim. Eu vou ver, viu, ouvinte? Um documentário que está no YouTube, A Guerra Perdida do Vaticano. É um documentário em inglês. É o André Ribeiro? Eu acho que é. Ele mandou para mim. O André, eu não posso ver agora. Vou ver depois de terminar o programa e depois eu comento. É sobre exatamente pedofilia, A Guerra Perdida do Vaticano II. A Guerra Perdida do Vaticano II. É um documentário que ele mandou para mim. Nós temos um grupo de ouvintes, estou vendo aqui o André, eu não sei bem o que está falando aqui, Oscar Bote, fale com o Luciano Kleber, eu não conheço esse rapaz, né? Deve ser meu primo, né? Por um Não, parecido, eu né? mandei, que é para colocar no... É um ouvinte que nos gosta muito do programa. Oscar. Já está no grupo, mas Já tá lá, já já tem tá um no tempo aí que está no grupo, né? Pronto, Por isso que eu ia dizer, mas aproveitando, nós temos um grupo de ouvintes que só entra quem pede, né? Ao contrário de vários grupos que de vez em quando me colocam, e eu, com desculpa, eu tenho que sair, porque são muitos grupos, né? Esse grupo de ouvintes só entra quem quer, e obviamente só continua quem quer, né? Tudo bem. Olha, se quiser, manda uma mensagem para o zap 96161470 e você entra para interagir com os assuntos e até dar pauta para a gente dentro do grupo de ouvintes do Hora da Notícia. Uma notícia boa é que o prefeito de Campos Sales, que é o nosso queridíssimo Moésio Loyola, que é o nosso grande líder aqui da Assunção 620, assinou ordem de serviço para a construção da estátua de Nossa Senhora da Penha, que será erguida em Campos Sales com 26 metros de altura. No Ceará, o monumento será menor apenas que as estátuas de Nossa Senhora de Fátima, lá no Crato, aquela que o Eli Aguiar tanto lutou por ela, São Francisco das Chagas, em Canidé, e do Padre Cícero, em Juazeiro. Pela ordem hoje, as 3 maiores estátuas de santos no Ceará são Santos, não, porque o Padre Cícero não é santo, mas Nossa Senhora de Fátima, lá no Crato, São Francisco das Chagas, no Canidé, e do Padre Cícero, do Juazeiro. Em quarto, vem agora a estátua de Nossa Senhora da Penha, que será erguida em Campos Sales, cuja ordem de serviço acaba de ser assinada pelo prefeito Moisés Loyola. A estátua será erguida no mirante de Nossa Senhora da Penha, localizada a 2 quilômetros do centro da cidade, que teve ordem de serviço assinada no último dia 20 de janeiro. As obras devem estar concluídas até o final do ano que vem, 2020. E tem aqui um protótipo de como vai ficar o santuário, vai ficar muito bonito. Só tem aqui na Mônica Bergamo, Luciana, a ministra Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, pretende tornar públicas as indenizações pagas a todas as pessoas anistiadas pelo governo. Certo. A lista completa dos beneficiários já é divulgada pelo Ministério da Justiça, mas sem os valores que elas recebem. Um dos mais recentes pedidos de indenização, R$10 mil mensais, foi feito por Dilma Vana Rousseff. Mas ainda não foi dado, né? Bom dia para Sandrinha Valéria, bom dia, querido, sempre aqui desde o início do programa. O Sérgio Simonetti dizendo para o Renato, padre não faz voto de castidade. É verdade, a não ser aqueles padres de ordem, né, de congregação.
O padre, na verdade, ele faz o voto de Pobreza. celibato. Nem pobreza. Pobreza também é de ordem. O padre não faz voto de castidade. Não, nem de castidade, nem de pobreza. Agora, seu Simonete, o amigo Simonete, eu eu não sabia dessa, não. Não, os padres chamados regular, que se eu fosse padre civil... Aí que o padre pode transar, é? Na Agora, verdade, em tese, sim, mas ele estaria cometendo pecado, certo? Então, ele faz um voto de celibato. Ele não pode se casar. Então, ele não faz um voto dizendo, eu não vou cometer mas crimes em tese sexuais. está dizendo que Não, ele deve não se pode, preservar. porque, é claro, né? Porque é um pecado, né? É um pecado, né? Então, os padres de ordenação de congregações, os franciscanos, eles fazem voto de pobreza e fazem voto de castidade. Todas as mulheres também de congregações, todas fazem voto de castidade. Então, nem todos os padres têm o voto de castidade. O voto de castidade é sempre para quem é de ordem. Os padres regulares, porque tem dois tipos de padres. Tem os padres de ordem, e todos, na verdade, são ordenados, para a gente não confundir, né? Mas ordens são aqueles de congregação, como tem os capuchinos, os franciscanos, os beneditinos, tudo isso aí são padres de ordem. Tem várias outras ordens que tem, são inúmeras ordens que tem dentro da igreja, né? E os regulares são aqueles que não pertencem a nenhuma ordem, se refere apenas ao bispo. Os padres de ordem, quando eles estão numa diocese, eles se reportam ao bispo e também ao presidente de suas congregações. Essa é a diferença. Obrigado ao Simonete pela informação. Agora, o Felipe de Jacarecanga, lembrando que... Esses padres estão cometendo crime, eles estão fazendo assédio moral, porque quando você usa autoridade para você assediar uma freira, submetê-la a seus caprichos sexuais, escravizá-la sexualmente, engravidam e depois ainda praticam aborto. Então, crimes contra a lei dos homens e a lei de Deus. Né? Pelo amor de Deus. O Felipe lá de Jacarecanga, lembra, não só de mim, como é que é aqui? Mas nos outros padres, ele disse que ele foi. Já fui coroinha na década de 90 e tinha padre que dava em cima de mim na maior cara de pau. Não só de mim, mas nos outros. Padre conhecido aí da Aldeota, que antigamente era pároco na periferia. Acontecia muito. Eu fui seminarista, fui salvo dessas coisas, graças a Deus, viu? Mas é possível que tenha havido também. A gente tinha conversa de que na diocese lá de Sobral também havia padres homossexuais. É verdade. Eu costumo ler muita coisa, inclusive profecias, né? Eu gosto muito do Nostradamus, eu leio muita coisa do Nostradamus, e tem uma profecia lá do Nostradamus que parece que está começando a acontecer. Né? Quer dizer, esses casos, eles estão destruindo por dentro da Igreja Católica. Eu lamento muito, eu sou católico, fui batizado, crismado, vou à minha missa, tenho minhas devoções à minha Nossa Senhora de Fátima, mas é lamentável, não consigo ver isso com normalidade. É triste. Quer dizer, é o começo da destruição da Igreja Católica por dentro. Ou a sua santidade, o Papa, bota ordem nesse pardieiro, ou isso vai ficar descontrolado. Aliás, já está descontrolado. Então, eu acho, como disse bem o André, que sua santidade seja, que é iluminado pelo Espírito Santo. Aliás, a eleição do Papa é uma dádiva do Espírito Santo, e eu acredito nisso. Está na hora de sua santidade ser radical nas ações. Não basta mais tentar amenizar. Não basta mais tentar esconder. Não basta mais ser leniente nas posições. Tem que ser radical. Não dá mais. Tem que botar para fora. A igreja tem que ser depurada. Porque isso depõe contra a igreja. Isso afasta os fiéis. Isso vai acabar com a Igreja Católica. Não é possível. Isso é o cúmulo. Estou dizendo aqui que o Brasil está no meio. Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Índia, Irlanda e Itália. E a CNBB, o que é que ela fez? Silêncio. Não é assim que se trata disso. Com silêncio. E com desculpas evasivas. Não é assim que se trata disso. Só para fazer aqui um contraponto, nosso querido colega Nilton Mourão, ele diz: bom dia, amigos do Hora da Notícia. Apesar desses escândalos sexuais no seio da Igreja Católica, cometidos por homossexuais, pedófilos e tarados que se tornaram sacerdotes, estes não são totalmente indignos do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, a Pedro, prometeu que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Então, apesar desses ataques que ele tem falado aqui, tem essa promessa de Cristo de que não prevalecerão. E essa é a nossa esperança. Como o Papa é o vigário de Cristo, que ele seja iluminado pelo Espírito Santo e tome providência. Vamos ao intervalo, a gente volta já 7h13 agora. Luciano.
aqui na escuta do Olá, bom dia. programa. Hora de falarmos de uma coisa que eu adoro e tenho certeza de que... Você lembra? Não estou vendo. Estamos falando dessa aí. Amigo nosso. Morreu? Não. Peraí, eu estou lembrado. André, tchau, vambora. Aí, tem um negócio aqui. Não, vai descascar. É Johnny Depp, não se lembra não? Mais ou menos. Eu vou embora, que eu tenho que passar no mercantil. Depois eu tenho que ir para a Assembleia, o Daniel. Está envelhecido, se for o que eu estou pensando. É, porra. Ei, eu acho, Tá abstendo. eu acho que hoje é o dia D. Foi marcado uma reunião da coordenação com todo mundo lá na Assembleia. Às vezes vou anunciar quem é quem. Claro. Tá na hora já, né? É. Mas eu estou enojado com essa notícia aí sobre a Igreja Católica. Eu pensei que eu chegamos a sair do sério. Não aguento não, né? Alô? Diga, meu amigo. Diga. Entre nas redes sociais e segue lá no Instagram, @imagens congelados e também no Facebook, no site. Massa. .com.br. Ligue para o MAC congelado. Tá certo, meu. 3878 1212. Tá bom, meu amigo. Obrigado, viu, pela colaboração. Deixa eu dar uma Obrigado pela sua audiência. preferido para É. sua joia, Tá bom, irmão. valiosa, carta. Peraí, Renato, deixa eu falar aqui, ó, nos pedidos. O que é? Ninguém falou sobre a posse do Zezinho. ó. Pode ficar. Diz que foi a posse mais prestigiada do secretário. Aqui, o Ciro. Basta você levar na O Ciro tá lá? Grande Ciro. Cirão? mais de Cirão. 29 anos de mercado. A loja na Não, hora não, é não, só tá especializada em manutenção e conserto de relógios, joias, óculos e até canetas. Tudo com um padrão de qualidade incomparável. Inclusive, uma moderna máquina que arrisca solda em Os três, né? os serviços podem ser feitos com o acompanhamento do cliente. Todos recebem um certificado de garantia. Confere mais segurança. Tem umas cadalvas aqui. Trabalho É realizado. um ouvinte. É promotor de justiça, viu? Pois é, eu Você também nunca imaginei que foi isso. É aquele que é professor da UES. Não, mas que isso é neto, os cadalva. O que é que ele está dizendo? Não, entrou no grupo pedindo para entrar. 90% dos relógios Não, já botei, era que o André estava pedindo para colocar. na hora. O atendimento diferenciado que conquista e fideliza através de uma postura pautada pela competência Bola da vida. pela confiança. A loja na hora Pode até está não nos ser, mas melhores é. shoppings da cidade. O shopping Centro, o shopping Del Passeio, o shopping Rio Mar e o shopping Iguatemi. Tem sempre uma loja na O hora. papo boiando nesse palheiro para aí. receber. Loja na hora. 29 anos. É rápido. É seguro. Eu falei loja na hora. Conheça a Casa Garcia Gourmet, uma empresa dedicada ao abastecimento de produtos e serviços para o mercado de alimentação, com atuação nas áreas de confeitaria, panificação e sorveteria. Você é dono de sorveteria, de confeitaria, Se é uma menina, o pai sou. a gente pode contar aqui sem dar os nomes. Então, meu amigo, minha amiga, para você. Venha nos visitar e ver a nossa variedade de produtos. Aí é de fato. São Eu, 3 cara. mil Mas isso aí não é mentira, não. produtos. Esse papo tem que ter Também limite, contamos com um centro culinário com Acabando com a igreja, cursos para você que quer Acabando com a aprender, igreja católica. reciclar conhecimentos com professores maravilhosos. Cursos de bolos, biscoitos, chocolates. Ei, tu se lembra que tem uma profecia do Nostradamus que é assim, ó. A profecia do Nostradamus diz assim, quando o padre negro, quando o Papa Negro Com lojas no dirigia a igreja, no Montes, a igreja estava no Garcia começo do Gourmet, fim. Do Tá? rapaz, porta da da mulher não. para receber o Padre segunda tava a sábado, E um no seu horário menino, das rapaz, 7 aí o pai foi lá com às revólver. 5h30 da tarde. Ó, Os telefones da Casa Garcia a- Gourmet, anote aí. a previsão do Nostradamus diz que quando o Papa Negro foi eleito, a 2803. igreja é o princípio do fim da igreja. O Papa Negro está sendo visto como Papa Francisco, porque ele é jesuíta, ele usa a batina negra. No sábado, quero Ele usa lembrar, por baixo. a Casa Gourmet do Montese abre Tanto quando das o povo dá o 7h30 vento, ao meio-dia. Antônio, velho, E a tá preto. loja Casa Porque os Garcia jesuítas nunca tiram do preto. centro abre das 7 da Ele manhã é jesuíta. ao meio-dia. Eu E é o falei, princípio do fim da Casa igreja. Garcia Segundo Gourmet. Nostradamus, né? Os jesuítas vieram para combater a reforma protestante, né? Exatamente, são o exército da igreja. Contra a reforma.
E eles passaram 1000 anos para assumir o comando da igreja. O Vaticano nunca confiou nos jesuítas, eles assumiram agora. Então, ou esse Papa bota para adorar, ou ele vai ser desmoralizado. 91 46 42 34. Feijão é Guigal. Você está ouvindo A Hora da Notícia. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberide e Luciano Kleber. Renato Abreu. Ô, André, deixa eu só... Um ouvinte ligou aqui no intervalo e eu gosto muito de ouvir os... Ele ponderou, e eu quero corrigir, porque eu me expressei e fui mal interpretado, mas o ouvinte tem razão. Porque eu disse assim, quando você deu a notícia aí do policial que chicoteou uma mulher, etc, etc, eu disse assim, tem que apurar. Mas eu quero só dizer assim, quando eu digo que tem que apurar, eu não estou minimizando a atitude do policial, não. Se ele errou, ele tem que ser severamente punido, tá certo? O indivíduo, quando está preso e dominado, ele não pode mais ser chicoteado, não. Não pode, ele já está dominado, ele já está algemado, bota ele no camburão e vai para a delegacia. Concordo plenamente com o vídeo. Não estou minimizando, não. Quando ele diz tem que apurar, tá certo? Porque o vídeo tem que apurar o contexto desse negócio aí. Mas se ele exagerou, ele pague. Eu estou aqui defendendo que não pague, não, mas de qualquer maneira agradeço ao ouvinte pela ponderação que ele fez. E eu falei aqui sobre esses escândalos da igreja que me deixaram mal, eu estou aqui com náusea, porque eu falei até de Nostradamus, e Nostradamus fez uma profecia de que quando um Papa negro assumir o trono de Pedro, o mundo e a igreja estarão perto do fim. Essa profecia é de Nostradamus. São Malaquias diz que o 112º homem assumiu o trono de Pedro, depois de Celestino II, do século XII, seria dominado o Papa antes do fim dos tempos. Mas, por que estão dizendo que o Papa Francisco é a referência dessa profecia de Nostradamus? Porque ele não é negro, ele é um Papa branco. Durante o conclave, se cogitou a eleição de um Papa africano. E durante um dos favoritos era um Papa africano, que era negro. E essa profecia de Nostradamus, ela veio à tona, a imprensa inclusive especulou. Ocorre que o Papa Francisco não é negro, ele é branco, ele é argentino, todo mundo sabe. Só que o Papa negro pode ser um sentido figurado. O negro das vestes dos jesuítas, que o Papa Francisco usa, inclusive, por baixo da túnica branca. Tanto que quando há um vento que levanta a túnica branca do Papa, ele está de preto por baixo, porque os jesuítas nunca tiram o preto da ordem deles. Esse Nostradamus era um racista. Essa é a profecia do Nostradamus. O ouvinte Santiago, coloca aquilo no ar que ele falou. Na verdade, ele traz uma denúncia aqui de um padre que aconteceu lá. Foi aqui da igreja de Fátima, né? Aqui, ó. Aqui, bota aí. Aí dá. O padre estava sediando um... Bota aí de novo. Pronto, vai começar aí. Pronto, vamos lá, Luciano. 7h23 agora, vou botar o áudio de novo aí. Um ouvinte que nos mandou aí falando a respeito da suspeita. Há 1 ano e meio, há 2 anos atrás, um padre chamado... Um padre estava sediando lá um adolescente, padre Dácio, o nome do padre Dácio, estava assediando um adolescente, que o pai foi armado lá na igreja para matar o padre. Só não matou porque não encontrou o quarto que ele estava. Perguntou até uma funcionária, onde é que ele está? Aí ninguém disse. Mas o pai de um adolescente foi para matar o padre Dácio. Isso está com 1 ano e meio a 2 anos, na igreja de Fátima, na 13 de maio. Ele foi até afastado desse padre, não está mais nem em igreja. Entendeu? Isso aconteceu há 1 ano e meio a 2 anos. Aí. O que é que ele está dizendo aí? É o seguinte, o pai de um menino assediado por um padre na igreja ali, famosa igreja de Fátima, soube, o filho chegou em casa e contou, aí diz, esse padre está fazendo isso, ele foi lá para pegar o padre. Porque isso não é muito sério, um padre não é para ficar assediando ninguém não, rapaz. Acabar com isso. A igreja tem que tomar providências em relação a isso. Está destruindo a igreja. Eu citei aqui a profecia de Nostradamus, porque eu me lembrei, porque tem essa profecia
da questão. E esse processo de destruição é por dentro. Eu não tenho nenhuma dúvida que, se isso não for contido, isso vai acabar com a credibilidade da igreja. Porque não é mais possível de aceitar um negócio desse. No Vaticano, aliás, nos Estados Unidos, onde o catolicismo é minoritário, que é um país protestante, a igreja foi completamente devastada pelos escândalos sexuais de bispos e cardeais, inclusive. Alguns desses cardeais continuam com o título de cardeal e sendo potenciais eleitores do futuro Papa. Isso é inadmissível. Então, o Papa Francisco, que é jesuíta, e os jesuítas são conhecidos porque eles são o exército da igreja, eles passaram 1000 anos para assumir o trono de Pedro. É mais uma ordem, né? É uma ordem. Os jesuítas, que foram os desbravadores que levaram a fé católica aos confins do mundo, depois da reforma protestante de Lutero, se não fossem os jesuítas, o catolicismo hoje estava circunscrito a Roma e a poucos países europeus. Se hoje a Igreja Católica tem mais de 2 bilhões de fiéis, graças aos jesuítas, está na hora dos jesuítas, que tiveram tanto esforço, e muitos padres jesuítas até foram mortos por servícolas nos confins do mundo, na África, aqui mesmo no Brasil, teve jesuíta que foi morto por tribos, inclusive canibais de índios. Existem relatos históricos. Então, os jesuítas tiveram esse trabalho todinho de expandir o catolicismo, que hoje tem um Papa na ordem dos jesuítas, está na hora de fazer um trabalho para não permitir que essa igreja seja destruída por dentro por esses demônios travestidos de sacerdotes. Tá bom. Rapaz, e apóstolo... Renato, assim, quer falar sobre isso? Apóstolo Zezinho ontem, rapaz. Foi muito prestigiado. Secretário Zezinho Albuquerque, novo secretário das cidades, que posse prestigiada, né? Muito. Foi o secretário mais prestigiado, viu? A multidão. Governador Camilo, presidente... Ciro Gomes. O presidenciável Ciro Gomes e o presidente da Assembleia, Zé Sarto. José Sarto. Entre tantas outras personalidades do O Zezinho chega com o pé direito lá na Secretaria de Cidades. Que ele faça um bom trabalho. Sucesso ao presidente Zezinho, ex-presidente da Assembleia. É porque você estava falando mais cedo, André, sobre o povo de esquerda que pede dinheiro aí da anistia. Aí tem o outro lado aqui, o governo está hoje na capa do Estadão. O governo quer barrar 7 bilhões e 400 milhões de reais de indenização a ex-militares. Né? Também estão pedindo. Está uma farra, né? Aí diz, o governo federal tenta barrar o pagamento de 7 bilhões e 400 milhões de reais em indenizações concedidas pela Comissão de Anistia a ex-militares da FAB. Os anistia alegam perseguição política entre 1946 e 1988. 46? Não é? Aí tem que pagar isso, né? A cifra corresponde a valores retroativos por decisões tomadas por quem? Nos governos Lula e Dilma Rousseff. Né? Até 2018, só os números, para terminar aqui os números. Até 2018, a União pagou a anistiados políticos 17 bilhões e 4 milhões de reais. Desse total, apenas 3 bilhões e meio foram para a indenização de ex-militares das 3 Forças Armadas. Meu avô, como militar do Exército, foi à Segunda Guerra Mundial. Ele, por ter ido à Segunda Guerra Mundial, ele e os militares que junto com ele lá estiveram, tiveram um acréscimo no salário no ordenado de algo em torno de 25%. Recebeu a vida, herói de guerra, né? Recebeu a vida toda esse valor, contribuiu para a aposentadoria em cima desse valor e o governo do Lula cortou esse adicional na pensão da minha avó. Ou seja, aí quer dar uma pensão para Dilma, conseguiu cortar até um direito adquirido. Eles cortaram o direito adquirido. Um herói de guerra. Seu avô é um herói de guerra. Foi para a guerra. Ou seja, minha avó entrou na justiça, fatalmente vai ganhar, mas vai ganhar como? Uma mulher de 90 anos. Só para dar uma coisa positiva para a igreja, né? O William Moreira diz que hoje celebramos o martírio de São Paulo Niki, né? E seus companheiros derramaram seu sangue na evangelização do povo japonês. Então, quem celebra aí está uma boa coisa positiva da igreja. E há tantas coisas positivas dentro da igreja. A gente não deve manchar com esses caras, com esses bandidos, né? Esses demônios que querem acabar por dentro. Fazer um exorcismo dentro da igreja, botar esses demônios tudo para fora. Valeu, até amanhã. Bom dia, César Luiz está aqui animado para entrar no seu programa, aqui, já está glorificando Deus aqui, faz muito bem, né? Sempre começa com oração no seu programa. Bom dia, amigos, grato pela audiência e até amanhã, com a graça de Deus. Bom dia. A vocês das redes sociais, por gentileza, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal do YouTube. Forte abraço e até amanhã.
bastidores lá fora, esses